Talvez você diga: bispo, eu não estou gostando da reunião. Na verdade, você não tem que gostar, você tem que entender. Diga amém. Porque você não veio aqui para gostar, você veio para entender. Você veio para adorar a Deus. A parte mais importante da reunião já aconteceu, que foi o louvor. Você adorou Ele, diga amém. A adoração é para Ele e a palavra é para nós. Então você adorou Ele, você já fez sua parte. Agora Ele vai falar contigo. Amém? Atos capítulo de número 12. Abra aí, por favor. Atos 12. Porque a Bíblia diz que o Evangelho sendo pregado, né? E a pessoa não entendendo o Evangelho, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Ou seja, quando você entende, você passa a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Porque só pode desfrutar daquilo que nós entendemos. Quem não entende não desfruta. Quem não entende perde tempo. Então quando você entende, você não mendiga mais. Você não fica mais mendigando. Você não mendiga mais amor, não mendiga mais nada. Porque você entendeu que quem gera um milagre na sua vida é você. Que quem provoca o milagre é você. Que você não precisa de homem, não precisa de A, B, C. Você só precisa de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Diga amém. Amém. Você só precisa de Jesus. Diga graças a Deus. Atos capítulo 12, versículo 1 diz assim: por aquele mesmo tempo, é isso mesmo? Amém. O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diga amém. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado por 2 cadeias, e os guardas estavam na frente da porta guardando a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, que resplandeceu uma luz na prisão, e tocando no Pedro do lado, e o despertou, dizendo: levanta-te, e levanta-te depressa. E quando se levantou, caiu das suas mãos as algemas. Então disse o anjo: cinge e ata as tuas sandálias. E assim ele fez, dizendo mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia se aquilo era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma coisa que fosse uma visão. Até quando passaram a primeira, a segunda, e até que chegaram à porta de ferro que está de frente para a cidade, a qual a porta se abriu sozinha. E tendo ele saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Diga graças a Deus. Irmãos, li rápido, agora vamos entender, diga amém. Porque ler a Bíblia todo mundo lê. E eu disse para você que eu tenho que entender. A Bíblia diz aqui que por aquele mesmo tempo, aquele tempo era diferente de hoje. Hoje você pode pregar a palavra em qualquer lugar, diga amém. Você pode pregar a palavra no ônibus, na van, no trabalho, nas praças. E muitos de nós não pregamos. Repare que pregar o Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boa notícia, boas novas. Você não precisa saber falar muito bonito. Você só precisa falar aquilo que Deus fez na sua vida. Apresentar Jesus é você falar quem é Ele, o que Ele é para você. E muitas das vezes as pessoas aí fora estão sofrendo porque ninguém chega para falar de Jesus. E nós podemos falar do que Ele fez por nós. A melhor forma de evangelizar é você falando de você? Não, é você mostrando, o seu testemunho. Um testemunho vale muito mais do que muitas palavras. É você dizer: eu era igualzinho você, mas Jesus transformou a minha vida. Eu era assim e agora sou assim. Eu quero te mostrar que existe um caminho, e esse caminho chama Jesus. Antigamente, ainda existem alguns países que não se pode falar de Jesus. Hoje mesmo nós vamos orar para um país aqui, eu vou pedir para minha esposa ver o nome do país, onde tem 2 brasileiros lá que estão sendo condenados e estão querendo matar eles. Então nós vamos orar para que Deus venha libertar, dar para eles a libertação, porque eles são pregadores da palavra. Tem países que não podem falar de Jesus. Nessa época aqui existia um rei chamado Herodes. Diga Herodes. Herodes, quando ficou sabendo que Pedro
e Tiago estavam pregando a palavra de Deus, ele mandou que fosse até ele e o prendesse. Diga amém. Levantou a mão para o maltratar. O que é maltratar? É tentar parar o evangelho, tentar impedir que a palavra de Deus vá até aquele que necessita. Jesus disse: olha, passará os céus e as terras, mas as minhas palavras jamais o quê? Então, irmão, a pessoa pode até parar você, matar você, mas não pode tirar o que está dentro de você, que é o Espírito dele. Então diz aqui no versículo 2: e matou a espada Tiago, irmão de João. Repare que Tiago, ele era irmão de João, que era um outro apóstolo. Esse João aqui era um também dos discípulos. Repare que ele mandou matar a espada, porque eles estavam pregando. Se você puder, abra por favor a sua Bíblia aí, em Mateus 10, 28. Marque, não, vamos voltar aí, por favor. Mateus 10, 28. Mateus capítulo 10, versículo 28, quem já achou? Mateus 10, 28 diz assim: e não temais o que mata o que, pessoal? E não pode matar o que? Mas temei aquele que além que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Diga amém. Amém. Então, se alguém tiver querendo se levantar contra você, não tema não. Tema Deus, porque Deus ele tem poder para tirar a tua alma do inferno, para não deixar você perecer. Então volte por favor em Atos 12. Diz a Bíblia que esses dois homens estavam pregando a palavra de Deus, até que o Herodes estendeu a mão para os maltratar. Versículo 3: e vendo que isso agradara os judeus, continuou também mandando prender a Pedro. E era o dia dos asnos. Dá uma paradinha. Primeiro mandou prender um daqueles líderes da igreja, que era o Tiago. Matou o Tiago. Ele achava que matando o Tiago, aquele grupo de pessoas que ali estavam pregando o evangelho, eles fossem parar, mas não pararam. Então eles mandaram prender Pedro, porque naquele dia era Páscoa. Ia ter a Santa Ceia, a ceia do Senhor naquele lugar. A cidade estava cheia. Uma vez por ano, todos iam a Jerusalém, uma vez por ano. E ali, eles pediam perdão do pecado e participavam da ceia. Diga amém. Então, o que o Herodes fez? Eu vou segurar ele, porque amanhã vai estar lotada a cidade. Diga amém. E eu vou matar ele na frente de todo mundo. E assim, esses caras, esses crentes, esses cristãos, esses que estão aí falando desse evangelho de Jesus vão ter que parar, porque aqui eram os atos dos apóstolos. Repare que Jesus já tinha ido para o céu, já tinha sido ascendido, mas eles continuaram pregando de aldeia a aldeia, de cidade em cidade. Diga graças a Deus. Você não pode se limitar em só ler a Bíblia aqui na igreja, em só falar de Jesus aqui na igreja. Não, a primeira igreja é na sua casa. Lá na sua casa é a primeira igreja. Lá você tem que pregar, tem que falar, mas a sua pregação na sua casa consiste no teu testemunho, porque o lugar que nós mais somos perseguidos é em casa. As pessoas ficam olhando as nossas atitudes e falam: e aí, crente? Né? Então, mostre. Porque às vezes nós escondemos dos irmãos da igreja, do pastor, do bispo, mas não tem como esconder de Deus, porque Deus é onisciente. Deus, Ele sabe tudo antes de acontecer. Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Deus é onipotente, Deus é todo poderoso. Se pensar em pecar, não fica olhando para o lado se tem alguém vendo, não. Hoje tem câmera, né? Big Brother em todo lugar hoje. Hoje até pelo satélite tem um programa aí, que pelo satélite ele consegue ver real aonde está o carro, a carga roubada, as pessoas saqueando. É simples, é só olhar para cima. Deus, oh Deus, desculpe. E o diabo para baixo, porque Deus está vendo e o diabo também. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é o nosso advogado, é o nosso defensor, é o nosso advogado fiel. Mas às vezes nós esquecemos que nós não temos que falar, nós temos que ser. Não adianta eu querer falar que eu sou alguma coisa, não, tem que ser aquilo. Não adianta eu falar que eu sou crente.
Pouco crente nós não somos mais. Nós somos o que nós somos? Filhos de Deus, diga amém. Então, se você é filho de Deus, você tem que amar o teu irmão como a ti mesmo. Parar com essas indiferenças de achar que é melhor que alguém que sabe alguma coisa. Não, quanto mais você aprende, menos você sabe. Eu não sei nada. Então, diz a Bíblia que eles prenderam a Pedro, porque no dia seguinte eles esperavam apresentar Pedro e matar na frente de todo mundo. Às vezes a gente acha que pegar uma pessoa e denunciar ela, pegar uma pessoa e humilhar ela vai resolver o problema. Não, gente. O problema se resolve quando a gente conversa com a pessoa. Diga amém. Diga se o problema é um outro problema que o ser humano resolve, ou melhor, o ser humano escolhe para resolver o problema. Diga, eu não posso arrumar um outro problema para resolver o problema. Eu tenho que ser a solução. Diga amém. Então eles pegaram Pedro na intenção de arrumar um outro problema. Só que, diferente de muitos, Pedro tinha família. Diga, Pedro tinha família. Quando se tem família, gente, tem alguém que luta, tem alguém que ora, tem alguém que intercede. Se você está aqui hoje, porque alguém orou por você. Na minha casa eu fui o primeiro a se converter, mas quantos talvez, né? A avó, a bisavó teve que orar para estar na igreja. Aqui diz que lançaram ele na prisão, versículo 4. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados. Sabe quantos soldados são? 4 quartetos? São 16 soldados. Ele era muito mais perigoso do que o Fernandinho de Beira-Mar. Só porque pregava a palavra que cura, que liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, a Bíblia, e ela vos libertará. Porque uma vez que você entende que você não é mais escravo, que você é livre, nunca mais Faraó vai mandar em você. Ei, a Bíblia diz lá em João: vós sereis meus amigos, já não vos chamareis mais de servos, de escravos, porque o escravo não sabe o que faz o Senhor, mas eu vos chamareis de meus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos peço. Então, quando Jesus me pede e eu faço, eu me torno amigo dele. Quando Jesus me pede e eu não faço, ele me trata como escravo, porque escravo, ele só obedece debaixo de quê, pessoal? Chicotada. Escravo só obedece debaixo de quê? Ameaça. Já amigo não. Amigo, você coloca a mão no ombro e fala assim: ei, compadre, porra, mas muda esse caminho seu aí, esse caminho está errado. Ô, meu camarada. O amigo tem capacidade de chegar e dialogar, diga amém. Mas o escravo não. O escravo ele nasceu para ser escravo. Tem pessoas que infelizmente querem continuar ainda no Egito, no mundo. E Deus que já arrancou você do mundo, Deus tirou você do mundo, está levando você para a terra prometida. Só que para entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio 28 diz que tem assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará nesta terra. Aí tem para mais de 70 bênçãos. Só que para mim, essa 70 bênçãos, primeiro eu tenho que ter cuidado de guardar o ensinamento, diga amém. Porque antes da pessoa pecar, Deus orienta: ó, isso é pecado. Então não vou. Não, mas só um pouquinho, né? Querido, se o pecado fosse ruim, as pessoas não pecavam. Mas a Bíblia fala que nem tudo que reluz é ouro, né? Toma cuidado, porque tem pessoas aí fazendo pessoas pecar. São chamados de bajuladores. Vem, te bajula, não tem nada a ver não, ninguém vai ficar sabendo. É só um copinho, é só isso aqui, é só um pouquinho só. Ei, o bajulador, ele tem 2 características. Ele é igual carvão. Se ele não te queimar, lá atrás ele vai te sujar. Bajulador, quando não queima, ele suja, porque ele é igual carvão. Mas Deus trouxe você para dizer para você nessa noite que ainda que você esteja cercado por 16 soldados, 4 quartetos de soldados, diz a Bíblia que Deus, ele vai dar ordem aos anjos dele para te libertar nessa noite. Só uma pessoa deu glória a Deus. Ele vai dar ordem para os anjos te libertar nessa noite.
Entenda o seguinte, gente: esse homem foi preso porque ele pregava a palavra de Deus, ele pregava a verdade. Hoje tem muitas pessoas que estão com medo de falar a verdade, estão aceitando o erro. Ei, não se venda, não venda os seus valores. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não, que passar disso é do diabo, e quem mente é filho dele. O diabo é o pai da mentira. Não temos que ficar botando panos, não temos que ficar botando a mão na cabeça. Temos que chegar para a pessoa e falar: meu irmão, olha só, esse caminho que você está seguindo parece bom, mas sabe que esse caminho, o caminho dele é de morte. Diga amém. No outro dia, se ele não melhorar, chama uma segunda pessoa e vem duas pessoas. Olha, meu irmão, eu trouxe aqui o irmão, porque a Bíblia diz que se você ganhar o teu irmão, amém. Mas tem muitas pessoas não, que vê o erro da outra, em vez de ir falar para ela, está explanando para todo mundo. Vai explanar para todo mundo, para envergonhar a pessoa. A Bíblia diz, irmãos, que só pode cair quem sai de pé. Não pense em você que está de pé que você não vai cair, não, porque cai. Quem já ficou tonto aqui? Quem já teve uma tonteira e quase caiu? Outro dia eu levantei na cama, não sei o que aconteceu, baralhou tudo, eu plum! Falei: que é isso, gente? E não foi bebendo não, tá, gente? Não foi ressaca não. Tem uns que tomam um gole e catou, né? Mas não foi não. Isso pode acontecer. Então toma muito cuidado para não acontecer contigo, porque nas melhores casas hoje está acontecendo. Não pense em você que na sua família nunca vai acontecer não, porque é onde você menos espera que acontece. Eu nunca imaginei que naquela época, naquele início de tudo, na minha família ter uma pessoa idética. Nunca imaginei que o meu irmão fosse pegar AIDS. Uma família tão conceituada, tão unida. Meu irmão pegou AIDS. Hoje é normal ter AIDS, né? Desculpa, as pessoas hoje estão cheias de AIDS aí fora, bonitas, viçosas, porque tem um coquetel. Hoje nós falamos lá em Barra Mansa sobre a lepra, né? A lepra hoje tem cura. Hoje a lepra chama-se hanseníase. Mas antigamente uma pessoa com lepra era imunda, não tinha cura, ela tinha que viver longe. Nós falamos lá que a lepra ela tem uma característica, porque ela não provoca dor. A lepra para uma pessoa saber se ela está com hanseníase ou não, ela pega uma agulha e espeta a mão. Se espetar a mão não doer, quer dizer que ela está leprosa, está com hanseníase, porque tira o quê? Tira a dor. E a pessoa, com o passar do tempo, ela vai pecando, e ela pega e não sente mais dor, não dói mais, porque o pecado dói, gente. A pessoa peca a noite inteira, no outro dia ela acorda e fala: meu Deus, que nojo, olha assim, não devia ter feito isso, ai meu Deus, é ruim. Mas quando a pessoa peca e já não dói mais, é porque ela está leprosa. A lepra não produz dor, mas produz do que cheiro. A lepra fede. Tanto é que todos os leprosos tinham que sair da cidade e morar no leprosário, morar entre uma casinha fechada lá no meio do deserto, porque a lepra era sinônimo, significado de pecado. Hoje a hanseníase tem cura, hoje a AIDS tem um coquetel, mas olha para mim, gente, pecado só tem um jeito, chama-se arrependimento. Arrependei-vos, porque a voz é chegada ao reino dos céus. Só vai poder entrar no reino quem se arrepender. Quem se arrepende nunca mais pratica. É como se você comprasse um sapato novinho, R$800, botasse no pé e fosse na igreja. Na volta, o seu pé está todo, as unhas todo encravado, o pé está todo. Você fala: misericórdia, não põe o pé nisso nunca mais. Foi caro, mas eu me arrependi. Você joga esse sapato para o lado. Isso é arrependimento. Arrependimento é você ir no lugar fazer a unha e a pessoa arranca bife, filé mignon, a sua mão sai de lá. Ah, meu Deus, eu fui na manicure, eu fui no açougue, né? É você ir no salão de cabelo, a pessoa fala: deixa comigo que eu vou colorar o seu cabelo, sai de lá igual o Hulk, verde, seu cabelo fica verde. É para fazer um corte Chanel, a pessoa faz o corte da hora. Aeroporto de Mosquito, corta tudo. Você fala: misericórdia, não volto nunca mais. É você ir num restaurante e a pessoa trazer um prato para você, ela está totalmente salgado. Você não vou comer nunca. Isso é arrependimento. Você fala: eu não volto nunca. Isso é arrependimento. Pedro estava preso. Diz aqui, versículo de número 6. Versículo 5. Pedro, porém, era guardado aonde, gente? Mas a igreja, quem é a igreja? Diga: nós. A igreja somos nós. Olha para mim, ele estava preso, mas a igreja fazia a Deus contínua oração. Ei, querido, essa prisão de Pedro aqui era uma prisão real. Mas vamos falar das coisas que nos prendem.
Tem pessoas aqui que tem filho que está preso nas drogas, preso na bebida, preso nos vícios, preso no adultério, na prostituição, preso na mentira. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me reunir e orar por essa pessoa. Mas não é uma oraçãozinha, uma passuga, não. É uma oração contínua. Diga amém. Diz aqui, a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus. Ou seja, ele estava preso, guardado lá na cadeia por 16 soldados, mas a igreja fazia contínua oração a ele, para Deus. Lá em Tiago 5,16 diz que a oração de um justo, ela muito pode e muito se tem efeito. A maior oração que existe é aquela daqui de dentro. É quando sai daqui de dentro do ventre. Você aperta assim e fala: meu Deus, meu Pai. Essa é a oração genuína, verdadeira. Deus não está preocupado com palavras bonitas, persuasivas, não. Deus está preocupado com a sinceridade. Não adianta querer orar bonito aqui e depois sair para um bar e encher a cara. Não adianta querer pregar bonito e depois eu ir para casa e fumar. Não adianta eu querer falar bonito e depois ir e atrair minha esposa, adulterar. Não. São palavras que são lançadas ao vento, mas Deus está preocupado com a sinceridade, porque Ele conhece o nosso coração. Ezequias errou de maneira que Deus mandou o profeta na casa dele: vai lá, Isaías, diga para ele que ele vai morrer, mas antes dele morrer, eu vou deixar ele consertar o que está errado. Manda ele botar a casa em ordem. Só que conhecia Deus e sabia que Deus era um Deus misericordioso. Ele virou o rosto para a parede e orou: Deus, lembra-te do meu passado, quando eu entrei na igreja, quando eu te conheci. Desculpa, Deus, eu sei que o Senhor está ao ponto de me vomitar, porque a Bíblia diz: antes fosse quente ou frio. Quente é aquela pessoa, né, que acabou de conhecer Jesus. Frio é aquele que não conhece. Mas o Senhor disse que o morno, aquele que não é quente nem frio, o Senhor vai vomitar. Deus não vomita não, Senhor, não põe para fora não. E ele começou a orar, e Deus olhou para baixo. Deus viu ele orando, Deus ouviu a oração dele. Falou assim: ei, Isaías, profeta, volta lá, diga para ele que eu vi, e eu o quê? Estou eu restituindo 15 anos a mais na vida dele. Só que não teve jeito, passou mais uns 15 anos, ele já voltou a errar de novo, começou a profanar a casa do Senhor. Tem gente que fica assim, alto e baixo. Deus tem dado chance, até uma hora que ela perde a oportunidade. Ei, não brinca não. Eu sempre digo, quem brinca com Deus, acontece duas coisas: ou se converte ou morre. Porque uma pessoa que brinca com Deus porque não se converteu ainda, que quem se converte não brinca. Ei, você conhece Deus? Eu também conheço, mas eu também conheço o diabo. Eu sei o quanto ele é capaz. Por isso, não brinque. O diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus está dizendo assim: eu vim para te dar vida, e eu quero te dar uma vida com abundância. Eu quero dirigir os seus passos, eu quero te conduzir, eu quero te sustentar, eu quero ser o seu provedor. Deus quer prover na tua vida. Repare que a família estava orando, versículo 6. Quando chegou no outro dia, diga, no outro dia, na hora de fazer ele comparecer, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo. Pedro estava o quê? Dormindo. Como é que uma pessoa que vai presa fica dormindo? Estava dormindo. Porque Pedro não tinha nada a perder. Ele sabia que morrer em Cristo para ele é lucro. Ele sabe que se ele morrer pregando a palavra é lucro, vai direto para a glória. Pedro estava dormindo. Como é que pode uma pessoa dormir? Porque ele conhecia a palavra, ele entendeu. Ao entender, você reina. Ei, quando você estiver passando por um problema, pelo amor de Deus, não se desespere. Ele entrega tudo na mão do Senhor e confia. Desespero quer dizer a ausência do Espírito Santo. Uma pessoa desesperada é porque não tem o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo, ele te capacita, ele te exorta, ele te anima, ele te encoraja, ele te sustenta. O Espírito Santo é que mantém você de pé. Lá no corpo de bombeiros, já peguei diversas situações. Não pense em você não que tudo é igual, não, porque cada ocorrência que nós vamos é de uma forma diferente. Quando a gente entra na viatura, é uma adrenalina, liga a sirene, um olha para o outro, só fala assim, cada um faz a sua parte. E aí a gente fica pensando: meu Deus, a gente tem que fazer a parte, mas tem que um olhar pelo outro.
Imagina um quartel que só tem 3 bombeiros. Aí você pega um ônibus com 40 pessoas. Aí você fica imaginando, meu Deus, salvar um é difícil, imagina uma multidão. E sem contar que não é só gente não, salva gato, cachorro, tamanduá, cobra, é tudo que é de ruim, liga para o bombeiro. Mas quando a gente vai com um pensamento, se alguém chamar a gente, é porque alguém está precisando de socorro, e não tem coisa melhor do que socorrer, ajudar, diga amém. É triste quando você vê a sirene ligada, não fica sorrindo não, sirene ligada quer dizer que alguém está morrendo, alguém está passando em apuros. Quanto menos você vê a sirene do bombeiro por aí, melhor, porque a sirene desligada quer dizer que a cidade está sendo guardada pelo Senhor. Então, é claro que nós temos que estar preparados, porque não sabemos nem a hora nem o dia. Por isso assim também é o Senhor. O Senhor vai vir quando você menos esperar. Por isso busque Ele, busque o quanto você pode, porque Ele vai vir como ladrão, vai roubar o que mais tem valor nessa terra, que somos eu e você, nós. Não deixe para amanhã o que é para fazer hoje. Antes certo, busca o Senhor. Pedro estava dormindo, a família orando. No dia seguinte iam apresentar ele na praça pública e iam matar. Eles começam a orar. Quando abre a porta, quem está lá? O Pedro. Ou seja, não tinha nem terminado a oração. Pedro que estava preso, o Deus Todo-Poderoso enviou um anjo e o libertou. Talvez você está aqui nessa noite, próprio o Senhor Jesus, Deus abençoe. Aonde você quer chegar, bispo? Que não importa o que está preso na sua vida. A palavra prisão quer dizer cadeias. Talvez você está aqui nessa noite, tem alguém preso na sua casa. Você tem alguém com a mente dele presa, o coração dele preso, a saúde, a finança presa. Repare que enquanto ele estava preso, sobreveio o anjo do Senhor e tocando do lado, disse: levanta-te, ei, levanta-te. E quando ele levantou, automaticamente as cadeias caíram. Gente, o segredo para que o seu filho possa se levantar, para que aquele seu familiar possa se levantar, é a oração. Quando você ora por uma pessoa, ela se levanta. Não é dinheiro, não é comida, não é roupa que vai levantar alguém, mas é a oração. A oração de um justo, ela muito pode, diga amém. Amém. Mas você quer mudança, mas não ora. Você está ouvindo os outros falar, mas não ora. Deus me mostra o erro, Deus me revela. Deus, não há nada em oculto que não há de ser revelado. Deus me mostra onde está o erro, aonde eu tenho que acertar, o que eu devo fazer. Diz a Bíblia que ele estava orando: Deus, liberta Pedro, salta Pedro, liberta Pedro, salta Pedro. O anjo foi lá, levantou ele, disse: levanta, cinge-te, ata as tuas sandálias e segue-me. E ele seguiu sem saber para onde ia. No versículo de número 11, Pedro, tornando assim, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor me enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes. E tudo era o que os judeus esperavam. Diga amém. Amém. Tem pessoas que estão batendo palma, irmãos. Tem pessoas que estão sofrendo. E tem pessoas batendo palma pelo sofrimento. Nós estamos aqui agora, tem ovelhas nossas no hospital. Nós estamos aqui agora, temos uma menininha no hospital já há 4 dias. Ela está uma semana entubada. Nós temos uma criança aqui no hospital que, se Deus não envia um anjo ali e leva ela para o SAMI, ela teria morrido, porque já não tinha nenhum batimento. A filha da Marília e do Diego, a Manu. Ninguém sente falta, né? Tem que sentir falta, olhar para o lado e falar: irmão, não está aqui, o pastor não está aqui. Porque quem tem que visitar as ovelhas, gente, não é o pastor, é os obreiros. O pastor tem que cuidar, mas quem tem que visitar é lá. Olha, quem ovelha gera ovelha. Você olhou para o lado, não viu ninguém, o pastor falou: não está vindo não. Vamos lá levar uma palavra. Está lá no SAMI, graças a Deus. 3 dias, já saiu dos aparelhos, já está respirando sozinho. Glória a Deus. E você de repente não sabe, mas a família está orando. Nós estamos orando, estamos clamando. Então, quando você estiver bem, procura orar pelas pessoas, né? A Viviane também tem um familiar também que está mal, né? Está passando por uma situação lá em São Paulo, né? A Fátima, a irmã Fátima, não está vindo, está em casa com depressão lá, com problemas. Alguém sente falta da irmã Fátima, hein? Ai, vamos se reunir, vamos lá fazer uma visita, né?
Chega lá, dá um abraço, leva um pão, fala, vim tomar um café contigo, irmão. Trouxe o pão. Ou leva já o posso. Isso é igreja. É um se preocupar com o outro. Diga amém. Aí, cadê a irmã Rosa? Cadê a irmã Divina? Ah, não, irmão Márcio trabalhando. Aí, a Bia está aqui hoje. Olha por lá, não sentiu falta. Procura perguntar, cadê a irmã Ana? Cadê o Marcos? Nós temos que ligar, irmã, sentir sua falta na igreja. Está precisando de uma ajuda? Vamos orar. Vamos interceder, vamos falar com o nosso bispo, vamos subir o monte. Vamos clamar a Deus. A família não deixou de lado, começou a orar, quando eles menos esperaram. Ei, o Pedro estava na porta. Pedro, quando saiu da cadeia, a primeira coisa, eu vou para minha casa, eu vou buscar a minha família. Diga amém. Não tem lugar melhor que a igreja. Se Deus te der o livramento hoje, corra para os braços do Pai. Não se exima disso. Não vou para a igreja, eu sou a igreja. Nós somos a igreja, mas precisamos congregar, precisamos buscar, precisamos fazer a vontade do Senhor. É o que eu disse no começo aqui. A palavra sendo pregada e a pessoa não entendendo, o que acontece? Prega a palavra, semeia. Você não entende? O maligno vem e rouba o que foi plantado. Você não pode perder esse entendimento. Você veio aqui hoje para Deus dizer para você que se você está sendo perseguido, fique firme, você está no caminho certo. O dia que parar de perseguir você é porque você está fazendo a vontade do inimigo. Enquanto você estiver sendo perseguido por causa da obra, por causa de Jesus, você está no caminho certo. Amai-vos uns aos outros, orai por aquele que vos persegue. Você está te perseguindo, ore por ele, não tenha raiva dele. Aprenda o que Jesus disse: não deve pagar o mal com o mal, mas pague o mal fazendo o bem. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Fique de pé, por favor.